amigos, e aí, Vação? Eu adoro te receber aqui, cara. Faz um tempo, hein? Porra, demais. É, tava ocupado. É que deve dar um trabalho cuidar dessa barba, fala pra mim. Pois é, cara, tive que ir pro spa. Meus amigos, alguns músicos têm o mérito de ter a carreira repleta de hits e álbuns clássicos que tiveram o poder aí de mudar o rumo da indústria. A música é incrível. Mas no final das contas, esse povo genial também é humano e erra feio ainda, né? Então, vamos falar dos discos ruins de artistas foda. Eu odeio fazer essas listas Não, vai de disco ser ruim. uma polêmica da p... Vai porque sempre tem aquele disco que você acha uma merda, que tem um monte de gente que gosta. Exatamente. Tipo Yes. O Yes tem um disco chamado Drama. Um monte de gente acha um lixo. Eu adoro. Eu não gosto. O Black Sabbath, meus amigos, é uma das bandas mais lendárias do rock and roll, afinal eles foram responsáveis por criar o gênero heavy metal. Mas no meio dessa história tão rica e poderosa, também tem alguns escorregões, como por exemplo o disco Forbidden de 95. Esse é um caso também que vão xingar a gente. Nessa época o grupo estava passando aí por grandes mudanças, incluindo a saída do baixista, do Geezer Butler, sobrando assim apenas o Tommy Iommi da formação original. E dizem ainda, Vação, que quem gravou os baixos desse álbum foi o produtor. Olha lá. Mas tem muita banda que você gosta aí que quem gravou o baixo foi o produtor, tá? Além disso, a gravadora queria dar uma modernizada no som dos caras. Anos 90, os caras querendo modernizar o Black Sabbath, mano. Então surgiu a ideia de trazer o Ernie C, do grupo de rap metal Body Count, para assumir a produção. E esse encontro foi tão inusitado que se provou um erro terrível, pois o produtor tentou dar uma mudada, né? Inclui umas batidas de hip hop. Parece coisa de publicitário, mano. So you live on the reflection side of the mirror. You're terrified of true power. You fear. Tem isso também, né, Eva? São treta de produtor com os artistas. O produtor tem uma visão e o artista tem que ceder aquilo. Não, e ainda, sim, trouxe o cara porque o cara tava fazendo sucesso especificamente. Gente, vocês lembram de Body Count? Eu lembro disso de Black Sabbath. O lançamento do álbum só concretizou a cagada, resultando num massacre dos críticos e fãs que consideraram aquilo uma vergonha e o pior da história. E o grande símbolo desse fracasso ficou estampado, né, na canção de abertura, The Illusion of Power. Who are you fooling? You're caught in a complex catacomb of your own inadequacies and pitiful weaknesses. Your soul secretes insecurity. Muita gente lembra que esse álbum é ruim por causa dessa canção, porque até tem outras coisas interessantes, né, nesse álbum, mas essa aí de ter chamado o ICT, cara, tem nome de chá. Eu acho que ainda naquela época, Vação, era um negócio assim que a galera não achava legal. Mas precisava. O problema foi porque eles queriam. Eles foram tomar uma breja com a ICT e falaram, pô, brother, canta lá no nosso dia. Não, alguém falou, mano, a juventude, os jovens... Gostam de rap. O rap é a nova parada. E até o próprio Tommy Iommi admitiu que Forbidden foi uma merda, principalmente porque os músicos não tiveram liberdade pra trabalhar nenhuma. Então, assim, o que vem de cima, top down. Total. Do outro lado, o Ernie C se defendeu, dizendo que o convite para a produção do disco partiu do próprio guitarrista e, graças à experiência, ele aprendeu a nunca mais se meter com outra banda consagrada. San Quentin. We're all excited you're here, staff and inmates alike. Mas às vezes os problemas privados de um artista podem impactar negativamente um disco. E isso que aconteceu em Saint Anger do Metallica. Deus me livre de falar dessa banda aqui, que é um dos fandom mais tóxicos que tem. Na época, meus amigos, a banda estava passando por maus bocados com a saída do baixista, o Jason Newsted, por motivos pessoais, e a ida do vocalista James Hetfield para reabilitação em meio às gravações. Por conta desse tratamento, o frontman ficou afastado por cerca de 6 meses dos estúdios e quando voltou só podia trabalhar do meio-dia às 4 da tarde. Depois tinha que voltar pro rehab, tipo... devia ter uma lance de ter que comer a sopinha, Sim, tem que, né? Sim. Devido a todos esses imprevistos, o grupo focou numa sonoridade mais crua e simples, pegando carona aí no nu metal e se afastando da estética de trabalhos anteriores repletos de solo.
Mais uma vez que o Nu Metal cagou no trampo dos outros. Mais uma vez, exatamente. Essa mudança pegou o público desprevenido, resultando numa recepção polarizada, já que enquanto alguns elogiaram a ousadia, muitos outros acharam aquilo desagradável. Aliás, o som da bateria desse disco ele é zoado até hoje, assim. Os principais pontos fracos do disco ficam por conta do seu conceito bagunçado, duração longa e pela bateria, né, do Lars Ulrich, é isso? É. Que soa como uma panela. Ao que parece, o próprio Metallica não morre de amores por esse disco, afinal eles tocaram menos músicas de Saint Anger em shows do que qualquer um dos outros álbuns. Bom, muitos fãs, meus amigos do Van Halen, preferem a fase com o David Lee Roth, lógico, né, nos vocais. Outros puxam a sardinha pro Sammy Hagar, mas é difícil encontrar alguém que sinta saudade da passagem do Gary Cherone. Cherone! Isso porque o frontman do Extreme esteve por um período bem curto que incluiu a castração. Que inclui a gravação do catastrófico disco 3, lançado em 98. Anos 90 foi pesado, louco, né? Pros roqueiros, hein? E que é o disco 3 justamente porque é a terceira formação deles, olha só. Olha só. Os críticos, meus amigos, torceram o nariz pro trabalho, afirmando que a sonoridade da banda estava ultrapassada pros anos 90 e também implicaram com o cantor, apontando como sendo uma pessoa sem identidade. Embora o single Without You tenha tocado bem nas rádios, o álbum e a turnê tiveram resultados decepcionantes que encurtaram a trajetória do Cherone no cargo. Posso falar, se tem o meu lugar de fala, que eu ouço Van Halen desde moleque. Eu era fã já na época do David Lee Roth, entrou o Sammy Hagar, eu fiquei meio... E aí eu lembro de ouvir essa música, uma das músicas desse 3, e eu realmente falar, pô, porque eu gosto do Gary Cherone no Extreme, que algumas pessoas chamam de Extrume. Mas no Van Halen, brother, é um sarrafo meio alto demais pra chegar, né? Tipo, David Lee Roth é tipo, mano... Mas na época você percebeu, assim? Cara, doeu. Bom, mas seria injusto, meus amigos, jogar toda a culpa também do fiasco no colo do vocalista. Afinal, quem tomou a decisão de ir no show foi você. Não, tô brincando. Afinal, quem tomou várias decisões polêmicas ao longo da produção foi mesmo o guitarrista, o Ed Van Halen. Que é um cara difícil de trabalhar, né? Eu imagino. Pra você ter uma ideia, o baixo do Michael Anthony quase não foi usado nas gravações, porque o Ed ficava ditando como o parceiro deveria tocar. Aí é um chato mesmo. Pô, não dá, né? Deixa os amigos brincar. O envolvimento extremo do Guitar Hero na produção, instrumentação e composição levou os membros a considerarem o 3 mais como um projeto solo. Puta, cara, como coletivo, pessoas da treta, né? Inteligência artificial não briga, não tem treta. Você fala assim, faz uma música estilo Kurt, ninguém briga pra fazer. Após esse fracasso retumbante, o Van Halen engavetou a ideia de um novo disco e só voltou a lançar o projeto de estúdio em 2012 com o retorno do David Lee Roth aos vocais. Aí sim. Aí, caramba, que foi nessa época que deu aquele pau. Tem um vídeo deles em tocar Jump ao vivo e deu pau no playback, então tá tudo meio fora de tom. Ah, é? Rola isso. Os caras tocando desafinado. Seja à frente do Soundgarden nos vocais do Audioslave ou em carreira solo, meus amigos, o Chris Cornell encabeçou projetos sonoros incríveis. Mas como nem tudo é perfeito, o showman também pisou feio na bola em Scream, no qual ele praticamente abandonou seu passado roqueiro e apostou numa estética mais eletrônica. O disco era cercado de expectativa, né, meus amigos? Ainda mais após o vocalista comparar ele a clássicos como The Dark Side of the Moon, olha só, e A Night at the Opera do Queen, devido ao lado psicodélico. Ok, então, apesar do hype que ele mesmo criou, o bom orçamento e a presença do renomado Timbaland na produção, o álbum não agradou os especialistas, ficando com a discreta nota 42 no Metacritic. Acho que também não agradou a galera, né? Bom, mais do que isso, algumas publicações respeitadas como a AllMusic e a Billboard consideraram o trabalho como um desastre bizarro.
Até mesmo o criador do Nine Inch Nails, o Trent Reznor, desceu a lenha em Scream, sugerindo no Twitter que Cornell havia se envergonhado, comentário pelo qual ele pediu desculpas depois, porque é sacanagem bater no coleguinha. É porque é muito fácil falar mal do trabalho dos outros, Fação. É assim, quando você... então eu não vou falar mais, vamos embora. Essa recepção negativa, meus amigos, se refletiu nas vendas, já que o álbum estreou no top 10 da Billboard, mas na semana seguinte despencou para a posição 65, sofrendo uma das maiores quedas da parada. Tadinho dele. Talvez como um sinal de arrependimento, o Chris planejava refazer o disco inteiro numa pegada mais rock, porém a ideia foi interrompida com o retorno dele ao Soundgarden em 2010. Donos das letras poderosas e cheias de histórias, o Bob Dylan conseguiu seu primeiro e único compositor musical a ganhar um prêmio Nobel de literatura. Ó, que da hora. A tiozeira era foda mesmo. Demais. Mas provando que até os gênios têm seus momentos de crise, o cantor entregou o seu trabalho mais fraco em 1988 com Down in the Groove. Tenho minhas ressalvas a falar mal do Bob Dylan, mano. Não dá, né? É complicado, né? É sacanagem botar ele na lista de bosta. Assim. Ficou mal. Eu não vou falar mais, vamos embora. O disco apresenta várias colaborações com outros artistas renomados, como Eric Clapton. Meu, tem como fazer alguma coisa ruim com Eric Clapton? Talvez. Jerry Garcia e o Paul Simonon, do The Clash. Porém, o que devia ser um diferencial positivo se tornou a marca do fiasco, afinal esse elenco de participações foi considerado excessivo, deixando o projeto sem a essência do Dylan, porque, pô, é o Bob Dylan, mano, põe o cara um violão, um microfone e já é. Exatamente. And these visions of Johanna. Além disso, a sonoridade repleta de sintetizadores foi considerada preguiçosa ao ponto do crítico do Robert Christgau classificar como um produto horrendo. As vendas completaram o pacote de decepções e a Rolling Stone rotulou Down in the Groove como o pior da carreira do Bob. Vale lembrar que a década de 80 foi ingrata com o astro, meus amigos. Afinal, o disco anterior, o Knock It Out, Loaded, também teve péssima aceitação pelo público e pela crítica. Segundo o historiador musical Michael Grass, a crise se deve a descuidos no estúdio e também pelo fato do Dylan não ter lançado as melhores canções que possuía na época. Sim. Talvez meio cansado, né? Eu gosto do Bob Dylan Roots, né? Cara, então... Tocando o violãozinho dele lá eu vi sozinho. um post da Ivete Sangalo hoje, mano, que ela falando sobre carreira, que você olha de fora, parece que é uma linha, assim, né? Mas, mano, é um gráfico. Look at this graph. Você assinou um Nossa, contrato, tem isso, né, tem que Vassão? entregar. Você assina um contrato onde você tem que assinar vários discos. Tem que entregar, bichão. Why did you trade heaven? Outro gênio que aparece por aqui, meus amigos, é o Michael Jackson. Tudo isso por culpa de um álbum póstumo que leva o nome dele. Mano, esse é uma polêmica que abre um buraco que eu não sei se eu tô afim É isso que de eles abrir. falam, que tá chamando gente que não é o Michael Jackson pra Isso, cantar. isso, Puta, velho. isso. Tell me what we're waiting for. Lançado em dezembro de 2010, o disco reúne algumas faixas inéditas que já tinham sido gravadas antes da morte do cantor. Tá bom. Sei. Mesmo sem serem brilhantes, as músicas possuem sua qualidade, né? É o Michael, e ainda serve como último registro da trajetória do rei do pop, não é mesmo? Mas o que mancha o álbum Michael é o fato da gravadora ter supostamente mentido pro público, apresentando 3 canções que não eram interpretadas pelo Michael Jackson. Mano! Chamaram o Rodrigo Teaser pra cantar. Exatamente! O Rodrigo Teaser fez o álbum e ninguém percebeu. Pra ninguém perceber, os caras convidaram um cantor chamado Jason Malak, que ele possuía um timbre bem parecido, mas a família se ligou. Não, absurdo. E aí as irmãs perceberam, os fãs começaram a falar, e a gravadora ficou negando. E aí depois de um tempo a gravadora sumiu. E depois de um tempo a gravadora negou de novo. A treta chegou aos tribunais, pois um grupo de fãs processou a gravadora por fraude. Segundo fontes, o executivo assumiu em juízo que os vocais eram falsos. Pra completar a treta, no fim do ano passado, essas 3 músicas com o Michael Fake foram retiradas do serviço de streaming, corroborando então com essas alegações. Mano, os caras simplesmente tiraram do nada e não falaram nada.
Just say it out loud to see how it feels. Muitas vezes a polêmica de um artista fora dos palcos queima o filme do seu trabalho musical, e o disco Ye do Kanye sofreu com esse processo. Premeditated murder. I called up my loved ones. I called up my cousins. I called up the Muslims. Ele é realmente muito bom no que ele faz? Inquestionavelmente. O cara é um gênio. É um gênio, sim. Mas é... Ele é um gênio e ele sempre foi um cara a favor das comunidades negras, ele sempre defendeu, sei lá, a igualdade artistas das pretos, pessoas. né? Então o que aconteceu com ele de repente, que ele começou a virar... Cara, eu não entendi. I see good things about Hitler also. Every human being has something of value that they brought to the table, especially Hitler. Vai, fala aí, você que trabalha no showbiz deve saber. Cara... O que as pessoas viram nazista. O que tem a ver com o show business? Nas semanas prévias ao lançamento, o rapper fez uma declaração totalmente infeliz que apontava a escravidão como uma escolha. Mano, assim, o que ele bebeu, cara? Dizem que ele tentou, né, que ele vai se candidatar, então ele tá tentando ganhar uma direita, mas que direita é essa? Acho que nem os Quanon acreditam nisso. Pelo amor de Deus, bicho. Essa repercussão negativa sobre esse comentário fez o cara repensar o conceito e regravar várias canções que já estavam prontas em apenas 2 frenéticas semanas, porque acho que ele tava tentando conter algumas coisinhas ali, né? Devido a isso, o álbum teve duração de apenas 24 minutos, e pra muitos fãs e críticos ficou com aquela cara de obra inacabada e totalmente confusa. O projeto também é apontado como um ponto de partida para a decadência de West, que até ali tinha uma discografia praticamente intocada de perfeita, revolucionária. Muito foda. Por todo esse combo, meu amigo, a Rolling Stones colocou Ye no primeiro lugar da lista de discos horrorosos, horríveis de artistas incríveis, citando o talento musical do Kanye foi infelizmente ofuscado pela sua controvérsia, pelo seu ego. O que aconteceu com esse cara? Não é nem ego. Don't get your tooth chipped like Frito-Lay. Comentem aqui, por favor, se tem, né, outro artista incrível com um álbum que você não acha tão legal. E dá uma força pro Didi, que agora eu tô reativando o meu YouTube, hein? Ah, que legal, hein? Vai lá. YouTube do Vação, pessoal. Qual que é? Felipe Vação. É isso aí. Se inscreve lá. Valeu.